Alô. Graças a paz, irmãos. Eu louvo a Deus, sabe, por nós estarmos aqui nesse período conhecido como Carnaval, né? E eu refletia há pouco e lembrava do período do ano passado, esse período mesmo, Carnaval do ano passado. Nós estávamos em outro sítio, né? Era uma reunião de jovens, se não me falha a memória, não era isso? Jovens, né? Sim. E daquela data para hoje, muitas coisas aconteceram, né? Aqueles irmãos que têm caminhado a par das mudanças e da direção que o Senhor tem nos dado, sabe do que eu estou falando. Eu creio que nós, daquele período para hoje, estamos bem diferentes. Eu creio que nós experimentamos algo mais profundo do Senhor, não é verdade? Tocamos em realidades do Senhor, né? E há uma expectativa, sabe? Nesses 3 dias e meio, nós vamos ficar aqui, em relação ao que o Senhor há de nos falar, sabe? Há uma expectativa no meu coração. Eu creio que o Senhor há de falar conosco, sabe? Profundamente conosco. Portanto, eu conclamo a todos a que estejam atentos, não é verdade? Porque nós percebemos que daquele período passado para hoje, o Senhor nos deu um encargo. Há um encargo nos nossos ombros. E nós queremos corresponder. Nós queremos falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Haja em nosso coração essa resposta, não é? É como se o Senhor dissesse para nós: quem irá por nós? Não é? Quem irá por nós? E que possa ouvir de nossa parte: eis-nos aqui, Senhor, para a tua glória. Então o Senhor está trabalhando para o seu propósito. E há uma batalha à nossa frente. Há uma guerra em nossa frente. Olha, irmãos, que nós possamos ter ouvidos de ouvir, não é? Essa questão de ouvir é muito importante, porque não é uma questão só de escutar a palavra, mas de discerni-la e receber no seu coração, porque isso faz a diferença, não é verdade? A gente lembra aqui da carta de Apocalipse, onde João, né, que a escreveu, diz ele, por causa do testemunho e da palavra. Então essa carta, ela foi escrita porque havia um posicionamento de João, pelo testemunho e pela palavra. Que haja em nós essa posição pelo testemunho e pela palavra, irmão, para que o Senhor possa trazer a sua revelação para nós, não é verdade? Ele só recebeu a revelação. O livro de Apocalipse é uma revelação, porque ele estava posicionado pelo testemunho e pela palavra. Então ele pôde ver algo, não é? E a gente vê o livro de Apocalipse, aquilo que João viu, e ele viu algo muito importante, e que a gente precisa considerar no dia de hoje. Ele viu o Senhor entre os candeeiros, cuidando dos candeeiros, zelando pelos candeeiros, não é verdade? Ele teve essa visão, ele contemplou essa visão, e havia um quadro
não é verdade? Em relação às 7 igrejas da Ásia. Havia um diagnóstico. O Senhor tinha um diagnóstico. Como o Senhor teve um diagnóstico naqueles dias, há um diagnóstico para nós. Você crê que há um diagnóstico para você? Amém. Que? O Senhor tem um diagnóstico para nós? Então Ele diz a todas elas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Não é verdade? Oh, que tenhamos ouvidos para ouvir o Senhor. Ele possa falar profundamente em nossos corações. Sabe, irmãos? Porque aquilo que o Espírito dizia às igrejas eram palavras importantes que tinham por objetivo guardá-los do mal. Tantas coisas que estavam penetrando nas igrejas, tantas heresias, né? Situações que a própria igreja não se dava conta, como Laodiceia: estou rico e de nada necessito. Não é verdade? Mas a Laodiceia precisava ouvir o que o Espírito tinha a dizer a ela. Ela era pobre, miserável, cego, nu. Então, esse quadro que a gente pode ver em Apocalipse, ele é direcionado. A gente vê que o Senhor direciona a sua palavra especificamente àqueles que têm ouvido. Não é, repito, uma questão somente de escutar, sabe? Mas de guardar a sua palavra no seu coração, sabe? E esses que ouvem o Senhor e guardam a sua palavra no seu coração, são esses com quem o Senhor conta. Amém, irmãos? O Senhor conta com aqueles que ouvem e guardam a sua palavra. Não adianta, irmãos, nós nos enganarmos e dizer que não é toda a igreja. Não é toda a igreja. São aqueles que ouvem a sua palavra e as guardam. Amém, irmãos? É esse o quadro que a gente vê. Então ele direciona a sua palavra nesse sentido, para aqueles que têm um ouvido de ouvir. Então eu queria aqui, eu não vou liberar assim a mensagem, sabe, mas somente dar uma introdução acerca do encargo que está no nosso coração, que queremos tratar da questão do serviço na igreja, não é? Porque há muita confusão no povo de Deus, né? Uns se posicionam contra qualquer organização, né? E não estão preocupados com a organização, dizem até que preferem a confusão, né? Outros são contra a confusão, querem a organização. Mas, irmãos, o que nós queremos é saber o que o Senhor tem para nós. Qual é a vontade do Senhor para nós? Uma coisa nós sabemos, que em Deus não há confusão, amém? Não é verdade? Não adianta a gente falar assim: olha, eu prefiro a graça em meio à confusão do que a organização sem graça. Não existe graça em meio à confusão. Amém, irmãos? Não existe. Se você olha um quadro que está confuso, há uma confusão e ainda há uma graça, você pode estar certo que existe pessoas ali dentro que estão respondendo a uma ordem de Deus, estão posicionadas, e dali vem a graça. Amém? Dali vem a graça. Não é da desordem que vem graça, tá? É porque tem alguém testemunhando dele, e a graça do Senhor se manifesta por causa daqueles que guardam
o testemunho, que dão até as suas vidas por causa do testemunho, né? Então, jamais podemos proferir essa palavra achando que no meio de confusão há graça. Existem aqueles que estão sustentando, estão posicionados, sabe? Ainda que meio a uma confusão, mas mantém o testemunho nos seus ombros, porque são sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém? Não é verdade? Conforme aquela passagem do Rio Jordão, outro dia nós lemos aqui para os jovens, né? Quando os sacerdotes carregando a arca colocaram seus pés no rio, nas águas do rio, o rio se abriu, não é? E eles se posicionaram no meio do rio com a arca, até que todo Israel passasse. Aí você fala assim: ah, Israel, é Israel, que bênção Israel. Tem alguém guardando o testemunho mesmo? Tem alguém posicionado lá no leito do rio, porque o leito do rio é lugar de morte. Alguém está com os pés ali, sustentando, enquanto o povo passa, sabe? O povo todo alegre passando. Ninguém quer ficar no leito do rio, porque no leito do rio é perigoso, está lá aquela muralha de água, pronta para cair. Mas quem arca com testemunho, irmão, permanece ali, firme. Não é verdade? Firme. Então tem alguém sustentando. Então há graça, há poder. Ainda que em todo o povo há confusão, alguém sustenta o testemunho. Então não vamos nos confundir. Amém? Não vamos nos confundir, achar que graça vem por meio de bagunça, ou que a graça vem por meio de organização. A graça vem por meio do testemunho. Somos pelo testemunho do Senhor, amém, irmãos? Queremos manifestar o testemunho do Senhor, não abrir mão, não é? Queria fazer aqui uma leitura em Apocalipse mesmo. Abram suas Bíblias em Apocalipse, vou dizer o capítulo. Apocalipse capítulo 2. Verso 26. João ouviu isso. Em vista do diagnóstico, então o Senhor tem uma saída, o Senhor tem uma palavra, e ele diz assim: ao que vencer. Amém, irmãos? Ao que vencer. Temos que ter um coração de vencedor, amém, irmãos? Queremos vencer. A nossa vitória está no testemunho, amém? Presta atenção. A tua vitória não está porque você é bom. Não está na tua vontade, sabe? Não está na tua disposição. A tua vitória está no testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está a sua vitória. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Não são as nossas obras, sabe? Não é a nossa boa intenção, mas as obras do Altíssimo, aquele que guardar, vencer e guardar. Eu lhe darei autoridade sobre nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3 dias e meio. 3 dias e meio. Precisamos ter ouvidos. O Senhor há de falar conosco. Temos que ter essa expectativa diante do Senhor. Não é verdade?
Temos que ter essa expectativa. Isso precisa arder no nosso coração. Irmãos, eu não vejo isso aqui como um retiro. O sentimento que há no meu coração, sabe? É de um trabalho de Deus entre nós. Sabe? Irmãos, o Senhor fala às igrejas. Uns ouvem e continuam do mesmo jeito, não alterem nada, mas outros não, ouvem e reagem à palavra, não é verdade? Ele não fica passivo, fala assim, que boa palavra, poxa, muito bonita essa palavra, né? E fica por bonita, né? Irmãos, estamos cansados de boa palavra, não queremos receber boa palavra, sabe? Porque a palavra do Senhor não é uma questão de boa palavra. A palavra do Senhor é espírito e vida. Devemos receber vida e espírito da sua palavra. Então, quando nós ouvimos e a recebemos, o que ocorre? Reagimos em relação à palavra. Sabe? Nós não ficamos passivos. O Senhor fala assim, está entrando doutrina dos nicolaítas, doutrina de Balaão, Jezabel está falando, fala, ah, que boa palavra. Nós queremos reagir, não é verdade, irmão? Reagir e resistir. Queremos corresponder a uma dispensação do Senhor para nós. Não queremos desprezar, irmãos. E o Senhor fala de forma simples, muito simples e objetiva. Não é verdade? Então, aqueles que reagem e que não ficam passivos, lá no capítulo 20, então, se cumpre a palavra que acabamos de ler aqui. No verso 4, Apocalipse 20, no verso 4, diz assim, e vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, amém? Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Esses são vencedores, não é verdade? Por quê? Porque reagiram, não ficaram passivos, sabe? Não foi uma questão de boa palavra, não foi uma coisa assim, falar, não, agora eu estou sabendo, e continua do mesmo jeito, entra ano, sai ano, e continua do mesmo jeito, mas reage à palavra. Se é a palavra, lhe corresponde, porque incomoda, não é verdade? Aí você vê esses vencedores, aí você olha para o vencedor, e fala assim, mas, vencedor, mas degolado? Como é que ele venceu degolado? Não é verdade? Aos olhos do homem parece até uma derrota, não é verdade? Foi degolado. Ele venceu. Ué, como é que venceu degolado? Ele venceu da mesma forma como o Senhor triunfou. Não é verdade? O Senhor triunfou onde, irmãos? Na cruz. Não é verdade? O mundo olha e não compreende o triunfo do Senhor. Porque na cruz
Morreu na cruz. Não é verdade? Debaixo de muita humilhação. Mas que vitória estranha, irmão. É uma vitória estranha, irmão, aos olhos do homem, não é verdade? Só os filhos de Deus podem compreender esse mistério, irmão. Porque nós olhamos para Cristo crucificado e vemos ali uma obra consumada. A vontade do Pai foi cumprida de forma perfeita. Aprove ao Pai ser assim. Não é verdade? E o Senhor consumou essa obra redentora na cruz. Essa realidade precisa estar em nós. Não é verdade? Porque o Senhor consumou a obra e a vontade do Pai na cruz, sabe? Isso aí precisa estar dentro do nosso coração. Você lembra quando Paulo esteve em Corinto e falou assim: olha, quando estive entre vós, eu não propus a saber outra coisa que não fosse Cristo e este crucificado. Ele queria saber isso. Será que ele encontraria aqui no nosso meio essa realidade de Cristo crucificado? Será que isso arde no nosso coração? Porque, irmãos, Cristo crucificado não somente é uma expressão de amor mais sublime que pode, não é verdade? Mas é a nossa própria salvação, sabe? E outra coisa, e é o nosso caminho. E o Senhor nos chama para ir, irmão. O Senhor nos chama para lá também. Aquele que quiser vir após mim, não é? O Senhor nos chama, hein? É? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então essa realidade precisa estar aqui no nosso meio. Então nós não estamos aqui, sabe, não estamos aqui para outra coisa que não seja tocar nessa realidade. Isso precisa arder em nós. São sacerdotes, sabe? E eles apresentaram os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esses são vencedores, não é assim? E nós queremos ser vencedores. Isso arde no coração, sabe? Olha, irmãos, um sacerdote do Senhor, ele não caminha de qualquer jeito. Ele tem um serviço diante de Deus, não é verdade? Mas esse serviço, irmão, ele desenvolve esse serviço com temor e tremor, sabe? Ó, eu digo assim, para mim mesmo, eu que estou aqui falando a palavra de Deus, você está entendendo? Precisa estar aqui dentro de mim, temor e tremor, por estar tocando na palavra de Deus, não é verdade? Vocês que estão sentados aí, precisam estar nessa posição com temor e tremor diante do Senhor. Os sacerdotes, eles serviam o Senhor com temor e tremor. O sacerdote toca instrumento com temor e tremor. Não é verdade, irmão? Porque há um peso do testemunho do Senhor nos seus ombros. Não é oba-oba, irmão. Não é festa mundana, não, irmão. Sabe? Nós estamos tocando coisas sérias, espirituais, porque estamos numa batalha, numa guerra, irmão. Há uma guerra e precisamos destronar principados e potestades que se levantam contra o testemunho. Irmão, se você não tem o testemunho, você não vai ser incomodado, porque esses daqui foram degolados por causa do testemunho. Se não tivesse, certamente não seriam degolados. Entende? Mas o testemunho, sabe, afronta principados e potestades. Entende? Quando nós nos posicionamos assim, não é verdade? E é por aí que nós queremos caminhar, sabe? Nós queremos tocar nisso aí. E eu creio que o Senhor tem muito a nos falar, sabe? Mas o ouvir é necessário. O sacerdócio, ele depende do ouvir.
Nós vemos lá em Levítico, o sacerdócio levítico, a experiência que eles tiveram, e nos serve muito, né, como figura para os dias de hoje, em que o Senhor falava, era o desejo de Deus, que toda a nação de Israel fosse um reino de sacerdotes, não é verdade? Ele queria que todo Israel fosse sacerdote. Tá? E havia uma palavra para Israel. Aqui em Êxodo 19, ele nos fala claramente acerca desse princípio do ouvir. E eu queria que os irmãos observassem atentamente essa figura que é para os dias de hoje. Em Êxodo 19, diz assim, verso 3, 19:3, diz assim: Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, presta atenção, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, dependia de um ouvir diligente, amém? Não é? Você vê que Israel não ouviu, sabe? Israel não ouviu. Mas a questão é ouvir de forma diligente e guardar a sua palavra. Se eles ouvissem e guardassem a palavra, seriam só sacerdotes do Deus Altíssimo, não é verdade? Por isso que o Senhor fala, aquele que tem ouvidos de ouvir, sabe que ele busca em meio, lá em Apocalipse, em meio àquele emaranhado de coisas difíceis, né? Heresias, ele busca aqueles que ouvem de forma diligente, porque os que ouvem serão os seus sacerdotes e servirão diante dele e resistirão, como Antipas resistiu ao trono de Satanás em Pérgamo. Olha que situação grave, em que Satanás estabelece seu trono na igreja de Pérgamo, e só há uma testemunha fiel, Antipas. E por ser uma testemunha fiel, morreu, foi morto. Não é verdade? O Senhor permitiu a sua morte, não é? Como aqueles que foram degolados. Não amou a sua vida, Antipas, antes a entregou ao Senhor, por causa do testemunho e da sua palavra. Sejamos Antipas. Sabe, eu conclamo os irmãos a sermos Antipas, resistirmos a Satanás e ao seu trono. É o príncipe deste mundo e nós queremos resisti-lo, não é verdade, irmãos? Queremos ser pelo testemunho e pela palavra, sabe? Mas nós não podemos amar as nossas vidas. Antes devemos colocá-la aos pés do nosso Senhor, não é? E aí, irmão, é aí que a coisa começa, entendeu? A complicar. Porque
Israel não ouviu. E quando Moisés subiu no monte para receber a lei, sabe o que aconteceu com Israel? Então, o que Israel fez? Como Israel se corrompeu? Fizeram um bezerro de ouro, não foi? Lembram dessa passagem, meus amados? Não é? O Senhor já havia dado uma palavra a eles. Entretanto, eles foram infiéis à palavra do Senhor. Não é? E quando eles foram provados na paciência, porque precisavam aguardar o Senhor. Precisavam. E eles foram impacientes. E em meio à paciência, você olha Israel e vê Israel ofertando, não é? Suas peças de ouro e construindo um bezerro. Que coisa! Outro dia eu estava meditando, mas por que bezerro? Podia ser outra coisa, né? Mas um bezerro. Aí meditando diante do Senhor, a gente lembra do livro de Daniel, quando ele tipifica as nações, né? Como carneiro, não é verdade? Grécia ali era tipificada como um carneiro, e Grécia era um dos 4 animais que ele via se levantando, né? Daniel, porque naquele livro de Daniel nós começamos a ver uma dispensação diabólica sobre as nações, que só tinha um objetivo, sabe? Frustrar o plano de Deus. Então você vê Israel edificando para si um bezerro. Havia uma potestade ali, irmãos, sabe? Sobre Israel. Israel adorando, falando, isso aqui é o Deus que nos tirou do Egito. Quando não ouvimos a palavra do Senhor diligentemente, irmão, de forma diligente, passamos a ouvir muitos falatórios. Não é verdade? Passamos a ouvir muitas ideias, sabe? Muitas coisas. E é quando você se dá conta, irmão, você está edificando algo confuso, sabe? Algo difícil, sabe? Você está edificando um bezerro de ouro. É só nós andarmos de forma negligente, sabe? É só nós nos distrairmos, não darmos a atenção ao Senhor, à sua palavra e o seu testemunho, irmão, sabe? Essa é a nossa batalha. Nós cantamos aqui as batalhas, né? Como exército do Senhor. Irmãos, são batalhas vorazes, sabe? Para a gente ter uma ideia, do que nós estamos enfrentando, lá no livro de Daniel, queria que os irmãos abrissem, livro de Daniel, só temos assim uma ideia, que queremos entrar no assunto do serviço, mas estamos dando esse panorama aqui, temos uma ideia do que estamos enfrentando, qual é a nossa batalha. Daniel 7, verso 1, diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite, eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande.
4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. E olhei até que lhe foram arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando e vi outro animal semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas costas. Este animal tinha 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso continuei olhando nas visões da noite e vi o 4º animal, terrível e espantoso, é muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu observando os chifres, vi que entre eles subiu um outro chifre pequeno. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Neste chifre havia olhos como os olhos de homem e uma boca que falava com vanglória. Irmãos, esses animais aqui é uma dispensação das trevas, irmão. Sabe? Para destruir o povo de Deus. Essa última besta aí é a besta que está aqui hoje, nos dias de hoje, a qual a igreja está enfrentando. Ela, irmão, ela é terrível. Ela devora. Não é verdade? Diz que tem dentes grandes de ferro, sabe? Despedaça com seus pés. Então, meus queridos jovens que estavam bem animados aqui, é isso aí que vocês estão enfrentando. É esse o quadro espiritual, querido. Não é? Sabe? A essa besta é que o dragão, a antiga serpente, deu a sua autoridade. É a ela, a essa besta aí. Irmão, foi essa besta aí que o Senhor Jesus Cristo enfrentou. Amém? Sabe? Que é representado por Roma, amém? O Senhor enfrentou e venceu. O Senhor venceu. Amém. O Senhor venceu essa besta aí. Amém. Poderosa. Mas ela continua aí. Sabe? Essa mesma besta aqui foi onde a igreja no 4º século se prostrou. No 4º século essa besta prevaleceu, ela se mesclou com a igreja, querido. Assim, tem uma linguagem na biologia que fala assim, fagocitar. É quando uma célula, ela vai e engole a outra, né? Essa besta fagocitou, irmão, a igreja. Se mesclou, entendeu? E é interessante, quando nós olhamos essa dispensação, sabe? Esse inimigo que nós enfrentamos, você olha lá em Apocalipse 13, eu queria só deixar aqui, para os irmãos entenderem, em Apocalipse 13, ela tem característica de todos os outros animais anteriores, porque quando ele destrói, ele adquire todas aquelas virtudes que o animal foi destruído. Olha aqui, ó. Apocalipse 13, verso 1. Eu vi subir do mar uma besta que tinha chifres e 7 cabeças. Por que 7? Se você contar a cabeça dos animais lá, mais a da própria besta, dá 7. Olha só, e continua dizendo: e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo,
que é o leopardo, que foi vencido. Os seus pés como os de urso, que foi também derrotado, foi vencido. E a sua boca como a de leão, que foi vencido também. É tudo mesclado. Não é verdade? Ele vai adquirindo todas aquelas virtudes dos animais anteriores, que eram terríveis também. Não é? Então ele vai se constituindo. Essa besta, isso aqui é da mesma forma que a serpente, ela é tipificada lá em Apocalipse como dragão, a besta também se desenvolve. Não é? Ela começa com leão, urso, leopardo, e essa besta, que é constituída de todas as outras. Ela tem a força das outras. E olha aqui, diz assim: então vi uma das suas cabeças como que golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Eu creio que esse golpe que ela levou foi no tempo da restauração ou da reforma, que ela levou um golpe ali, entende? Mas não foi mortal. Ela continuou ainda e está aí até hoje. Diz assim: foi curada a chaga. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, porque Roma, olhando aquela visão da estátua, você tem as suas pernas e os pés e os dedos. Então você vê Roma, ela se dispensando através de muitas nações, né? Porque as nações hoje estão tudo baseadas no Código Civil Romano, né? Na civilização romana, enfim. Roma hoje, ela está se dispensando através de várias nações. Então a gente vê as nações hoje que predominam sobre a face da terra, sabe? É uma dispensação da besta. E ela está aí, forte. Então diz assim: toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmia. E deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. E dos que habitam no céu, também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Então estava cantando aqui a batalha, então é essa daí. Guerra aos santos, e vencê-los. Por isso que foram degolados, foram mortos. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Se alguém tem ouvidos, aí volta de novo. Se alguém tem ouvidos, por favor, irmãos, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário é que a espada seja morta. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Aleluia! Esses que perseveram e são fiéis, são esses com que Deus conta. O Senhor conta com esses. São esses que vão enfrentar essa besta e vão derrotar a besta. Amém, irmãos? Vão derrotar. Então, nós queremos falar do sacerdócio na Igreja dos Santos, do serviço, porque é através do desenvolvimento do serviço dos irmãos. Os irmãos têm dons e, consequentemente, serviços. É através do desenvolvimento dos serviços
segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade própria, sabe? Que a economia do Senhor, o plano do Senhor vai se desenvolvendo e vai resistindo a esta besta, sabe, irmãos? Porque da boca do dragão tem um rio, sabe? Há um rio que flui, sabe? E esse rio tem varrido muita gente. Então nós queremos fazer esse alerta aqui, falar da seriedade do nosso encontro, falar da expectativa, né? Mas nós temos uma expectativa com relação ao que o Senhor vai falar, sabe? Que o Senhor possa amanhã nos dar uma condição de tratarmos mais definidamente a questão dos serviços, para alcançarmos uma ordem de Deus no corpo. Nós precisamos de uma ordem de Deus no corpo, irmãos. Tá? Porque há forças espirituais contrárias a uma ordem de Deus. Não é? Olhamos para a natureza, aquilo que o Senhor fez, você encontra estabelecido uma ordem, não é verdade? As coisas criadas não manifestam uma ordem, há uma ordem, não há confusão. No corpo de Cristo há uma ordem. E nós queremos avançar nessa ordem, porque não se enfrenta essa besta de forma desordenada. É esse o nosso inimigo nos dias de hoje, e é presente mesmo. Ele avança com o mundo, irmão, sabe? Com blasfêmia. Você liga a televisão, você vai ver blasfêmia aí, sabe? Com seus atrativos, homossexualidade, não é verdade? E tantas outras coisas, adultério, etc. Então realmente ele tem uma boca que profere blasfêmia, e esse é o nosso inimigo, não é verdade? Mais expressivo, porque há um principado e potestade por trás dele, e nós queremos enfrentá-lo, não é verdade? E com ela não se brinca, sabe? Não se brinca. O Senhor fala na Escritura que o caminho que leva para a porta estreita, ele é apertado, amém? Ele é apertado, né? Mas a porta, o caminho que leva a uma porta, que leva à perdição, é um caminho largo. Irmãos, nosso caminho não é largo, nosso caminho é estreito, querido, sabe? Eu falo assim porque eu falo com sacerdotes também, que tem responsabilidade com o testemunho nos ombros, né? Vocês têm responsabilidade diante do Deus Altíssimo, não é verdade? De buscar uma ordem divina, sabe? Vamos buscar essa ordem divina, sabe, irmãos? Sabe? Para que o Senhor tenha lugar para manifestar a sua graça e possamos estar constituídos das armas espirituais para enfrentarmos e derrotarmos, subjugarmos principados e potestades. Queremos subjugar tudo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Esse é o nosso propósito, o nosso coração, é o sentimento que nós temos. Que o Senhor possa encontrar liberdade para falar em nossos corações, haja corações receptivos, seriedade, na verdade, ambiente propício para o Senhor falar aos nossos ouvidos. Amém? Vamos ficar por aqui. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre.